Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo à espera dela, dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Diretor, eu gosto muito dessa música. Você já acordou pra mim, diretor? Tá comigo, diretor? Eu tô de volta, galera. Eu sei que vocês sentiram muita saudade de mim. Afinal, eu sou um cara muito querido aqui no Proenem. Apesar do Mamutinho querer o meu lugar aqui, eu sei que ele quer o meu lugar. Eu tô de olho em você. Vai perder. Pelo menos se eu perder, eu tô bem representado, porque ele mandou muito esses dias aí que eu tive fora. Pessoal, eu tô de volta, mas eu não tô de volta sozinho, eu tô de volta com ele. Ele, o mestre, ele, mais que uma aula, uma faculdade. Libório, fala pra gente o que você trouxe aí hoje, cara. Bem, hoje nós temos aqui, para os internautas, as questões importantes do vestibular, do Enem, e algumas questões que exigem análise um pouquinho mais profunda. Então, hoje a gente vai tentar mostrar para vocês como facilitar certos pontos, alguns macetes, né? Mas não deixem de participar. Qualquer coisa você pergunta, manda aí, o Mamute está esperando e a gente está feliz porque ele está de volta aqui com a gente. Isso é importante. Obrigado. Sempre um prazer estar de volta. Bem, então, a questão primeira é a questão número 6 do caderno 5. Né? Então nós vamos dar uma olhada aí, um operário desenrola o arame e outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia as pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Né? Então, observando aqui, né, gente, o rapaz aqui, Frank e Ernest, né? Aí um diz, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir que estou fazendo há 30 anos. Quer dizer, na verdade, é o que nós chamamos a produção em série, em grande quantidade, com especialização por setor. Essa especialização por setor, ele aqui está colocando, por exemplo, o parafuso, o outro está colocando a porquinha, o outro aperta, o outro pinta. Isso é característico do modelo que vocês conhecem com o nome de fordista. Né, gente? Então isso aqui que eles falam também em cima, um desenrola, outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia, né? Então também se refere ao modelo pós-fordista, que veio de 1920 para cá, com o tio Ford, né? E até 1990 ainda era, né, bem intenso, né? Depois de 91, o modelo da globalização muda isso para o modelo pós-fordista, que é a produção just in time, a produção certa para o consumidor exato, com uma mão de obra altamente qualificada. Então você tem 2 momentos aí, né? Um que nós chamamos de Fordismo e outro que nós chamamos de pós-Fordismo, alguns chamam também de Toyotismo, se vocês quiserem, né? Ou Neofordismo, cada um coloca como achar melhor. A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações. 1. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Essa intensa divisão, né, é feita por setor, né? Então você especifica por setor. E aí, no contexto da produção, você tem vários produzindo mecanicamente, né? Então nessa estrutura, o que acontece? Funciona direitinho aqui e é justamente o que diz a número 1. Aqui, ó, ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários.
O texto refere-se à produção informatizada. Gente, quando você fala em Fordismo, a ideia é o quê? É aquela produção em série, grande quantidade. E detalhe, não tão informatizada, né? Quer dizer, tanto que a exigência da qualificação é menor. Informatizado, você já tem que ter uma qualificação maior, né? Então, no caso, a número 2, com essa informatização, né? E o quadrinho, a produção artesanal, quer dizer, quebrou geral isso aí, né? Aqui, ó, a número 3, ambos contêm a ideia de que a produção da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Isso é uma característica do FOR. Ninguém domina todo o processo, tá, gente? Agora, se você é pós-fordista, você é altamente qualificado, você domina todo esse processo. Então, essa que é a diferença. O qualificado conhece todo o seu trabalho. Então, nós temos aqui o Tom, por exemplo, né? Então, o Tom conhece. Quando ele liga o computador, a hora que ele faz todo o processo técnico para a gente aqui. Então, ele é altamente qualificado, né, gente? Então, nesse caso, essa é a diferença. Quando você vê aqui, ó, dentre essas afirmações, apenas um está correto. Não, as corretas aqui são a 1 e a 3, né? Então, o aluno imediatamente identifica a letra E. Ó, então, a letra E é a correta. Só a 2 é que tem esse probleminha de ligar à informatização, que não é associado ao Fordismo especificamente, e sim ao pós-Fordismo, ok? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Mamute, alguém já mandou alguma coisa aí pra gente? Não? Estamos limpo de pergunta por enquanto, eu vou até atualizar a página aqui só para ter certeza para aqueles caras que mandam perguntinha de última hora. Não, estamos tranquilos de pergunta por enquanto, mestre. E, assim, qual é a grande diferença, desculpa se o senhor falou e eu não peguei aqui, porque eu estou naquele processo de começo de transmissão, de atualização de página, de ver... Qual é a grande diferença do toyotismo para o Fordismo? Qual foi a evolução, essa mudança que deu nesses anos de um modelo para o outro? Bem, a questão aí está na especialização diferenciando-se da qualificação. Quando você é especializado, você trabalha uma parte. Então, por exemplo, seu médico não é um médico geral, né? É um médico que trata, por exemplo, o coração. Ele é especializado no coração, né? Então, por exemplo, na produção a mesma coisa. Você é especializado em colocar um parafuso, né? O outro é especializado em apertar um parafuso. O outro, cada um vai fazendo uma parte dessa produção. Quando o qualificado não. Hoje, por exemplo, quando você vai comprar um carro, vem um cara com jaleco branco, não sei se você já viu. Ele encosta perto de você, olha o seu carro, fala assim, ó, seu carro está precisando disso, disso e disso. Aí você fala, pô, que cara competente, o cara sabe exatamente o que o meu carro está precisando. Ele sabe de tudo. Esse aí é altamente qualificado. Então, se você chegar para ele e falar assim, eu gostaria de incluir um freio ABS, gostaria de incluir um ar-condicionado, ele vai saber fazer tudo isso para você, né? Então, ele vai ser contratado só por 3 meses, para preparar isso para você. Então, a mão de obra é terceirizada, é contratada temporariamente. No Fordismo, não. No Fordismo, você é contratado com carteira assinada, 13º, fundo de garantia. Quer dizer, todos os direitos sociais, não é isso? Mas o salário menor, porque você é só especializado. Então, você vai ganhar R$3.000, por exemplo. Um homem desse vai ganhar 15, 20 mil reais. Essa é a diferença. Por 3 meses. Mas pode pegar outra firma, de repente, prestar serviço, e assim você está trabalhando a diferença entre Fordismo e pós-Fordismo, né? É a produção certa para o consumidor exato. Não tem excedentes no pós-Fordismo. No outro, não. As fábricas são enormes e você tem que ter o excedente para gerar o lucro. Ok, Mamute? Tá ótimo, mestre. Muito obrigado, hein? A outra aqui, a questão que nós vamos ver, é a questão número... Quer dizer, então, corretíssima aí a letra E da outra. No que diz respeito à segunda fase do capitalismo, meados do século XVIII até meados do século XIX, é correto afirmar, né? Então, aí você tem aqui, é conhecida como a fase do capitalismo monopolista, tendo o petróleo como fonte de energia. Então, você está em meados do século XVIII. XVIII você pensa o quê, né? 1750, por aí. Você está no início da Revolução Industrial, né? Que foi na Inglaterra, que todo mundo conhece, né? Carvão utilizado, ferro, etc. Tá aquele negócio, né? Aí vem, é conhecido como fase do capitalismo monopolista. Não, é a fase do capitalismo industrial. O monopolista vem posteriormente, né? Então aí você já pega aquela fase já do século XIX, né? Ali você está no século, em meados do século XVIII. Então você não pode marcar não bom, né? Aqui, ó, possui fonte de energia renovável como a solar e eólica. Gente, aí é muito forte, né?
Quer dizer, solar e eólica é agora, né? No século XX, XXI, que você está falando em fazer grandes aproveitamentos desse tipo de energia alternativa, né? Então, sem chance também para a letra B. Deu início ao capitalismo industrial com o protagonismo da Inglaterra. Perfeito, é aí que o capitalismo se inicia, né, gente? Então, segue a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, a França, esses países simpáticos, né? Eles vão usar o carvão. E tem um detalhe, as indústrias inicialmente são de bens de consumo, né, gente? Para atender as necessidades básicas da galera, né? Então, é o sapatinho, né? É o têxtil, não é isso? É aquele princípio, né, de atender às necessidades da população, né? Mas por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha tudo, né, gente? Tinha o capital que foi investido, né, dos grupos alemães, judeus, holandeses, para a Inglaterra, né, com Cromwell, que se inicia com Cromwell, e depois o que acontece? Eles ainda tinham carvão e tinha a fase mercante, né, que é fortíssima na Inglaterra. Então o sucesso foi absoluto, tá ok? Então você na letra C já arrebentou a boca do balão. Na D ocorreu sobretudo nos Estados Unidos? Não, gente, Estados Unidos é 1865, né? Aí a grande arrancada após aquela guerra, norte contra o sul, guerra de secessão, que você conhece. Tio Lincoln, tem até um filme, se vocês quiserem assistir, vai mostrar a libertação dos escravos, né? Depois a produção, né? A alegria do pessoal trabalhando, ganhando seu salário, né? Então veio bem depois, né? Já é século XIX. Olha lá, tinha o keynesianismo como prática econômica. Gente, na verdade, Keynes, né? Ele veio mais tarde, né? Já pega século XIX para o XX, né? Quer dizer, o Keynes já é uma diferençazinha aí. Adam Smith, Ricardo, Keynes, esse pessoal aí já é mais clássico, mas vem depois, né? Quer dizer, então botaram Keynes antes. Outra coisa, quando você fala em Keynes, você fala em macroeconomia. Nós estamos referindo àquela produção industrial ali, algo ligado àquele setor. Então é a microeconomia, dentro do caso, né? Poderia ser, por exemplo, a agricultura, poderia ser a pecuária, qualquer um dos setores, ok? Então, nesse caso, a melhor resposta é a letra C de casa. Mamute, a galera está participando ou não? Nós temos aqui já o Josen Cunha falando, curto esse professor, explica muito bem, obrigado, brother. Tamo junto aqui com essa aulinha do Libório, mais que uma aula, uma faculdade, sempre nosso mestre de geografia, mandando muito bem pra gente. E você que tá aí de casa, que tem alguma dúvida, se você perdeu algum pedaço de explicação, se você tá chegando agora, se você quer deixar alguma pergunta pro Libório, já sabe, é só chegar aqui e comentar, porque eu tô aqui para te atender, tô aqui para passar a sua pergunta pro mestre e daqui a pouco você vai estar completamente preparado para nossa provinha do Enem, beleza? Vamos lá, Libório, vamos para a próxima. Certo. Então agora nós vamos ver a próxima questão, né? Ela se refere à questão 9, caderno 4, né? Então olha lá, caderno 4, questão 9, a Associação Chinesa pede boicote a mineradoras. Gente, esse assunto é um pouquinho mais delicado, né? Já fala na questão das integrações verticais das empresas, né? Então já vai falar de trust, cartel, holding, aí um negócio um pouquinho mais elaborado, nós vamos perder um pouquinho mais de tempo com isso aqui. A Associação Chinesa pede boicote a mineradores. O presidente da Associação de Ferro e Aço da China pediu ontem que os importadores licenciados do país boicotem as 3 grandes empresas de minério de ferro nos próximos 2 meses. O pedido é uma clara referência à brasileira Vale e às anglo-australianas BHP, que vem impondo mudanças nos acordos de compra e venda do minério, determinando preços mais elevados, né? Então nós temos aí o comportamento adotado pelas empresas mineradoras, caso seja comprovado, configuraria a seguinte prática econômica, né? Na verdade, é a prática monopolista, né, gente? Atenção que é prática monopolista. Não é aquela prática que você fala assim, essa prática está enquadrada na influência dos investimentos. Não, é jogo de mercado, é pancada, né? Então, quando você fala, por exemplo, cartel, olha lá, está aqui escrito. Mas cartel, o que é isso? As empresas têm que ser iguais. Se você tem uma empresa A e uma empresa B diferente, você não vai fazer cartel nunca, né? Então, se é prancha de surf, é prancha de surf. Acabou, entendeu? Se é supermercado, é supermercado. Ah, Libório, pode ser um supermercado e uma empresa de prancha de surf, tu tá maluco, né? Cartel não se faz assim. Então, é acordo entre empresas para domínio de mercado e determinação de preço.
Tá ok? Então eles estabelecem onde atacar. Ipanema, Leblon, né? Copacabana, né? Então eles determinam, naquela área nós vamos atuar. Então se você vem de prancha de surf, né? A X em Copacabana, mas ela tem 3 quilhas, é ou não é? Aquela base lá embaixo. Mas o que acontece? Ipanema vende a mesma com 4, eles combinam o preço. Combinou, amigo, é gol. Aí já dá problema, é ou não é? Foi o caso aqui, ó. A China diz que não pode, estão fazendo acordos para compra e venda. Isso é cartel, gente. Eu tô bolado que o Libório entende até de surf, cara. Eu tô com medo. Então, quando você... Né, eu já fui surfista um dia, né? Papai Noel surfista, né? Que isso, pai? Não, que sucesso isso? Total. Eu quero filmagens e fotos disso. Agora, a segunda aqui vem com holding, letra B. Holding é domínio acionário. Então, uma empresa chega aqui, né, por exemplo, na sua empresa e fala assim, olha, eu queria participar das ações da sua empresa. Ele pode comprar na Bolsa de Valores ou pode negociar com você essas ações. E aí, consequentemente, se ele conseguir 51% dessa empresa, aí virou o quê? Uma holding, né? Ou seja, ele dominou as ações daquela empresa. Então, ele é que determina as condições de propaganda, de produção, ele vai ser o diretor da empresa, porque ele é o acionista maior, é ou não é, gente? Caso ele deseje, senão ele nomeia alguém da família, ou nomeia um administrador, ou nomeia alguém, né? Então, a holding funciona assim. Então, por exemplo, chega a empresa e fala assim, ó, comprei as ações daquela outra empresa. Né? Então, por exemplo, o Unibanco, né? Itaú Unibanco. Itaú foi lá, comprou mais de 51%, aí sai o Unibanco, né? E fica o Itaú. Né? No máximo, um Uniclass, para lembrar. Né? Então, nesse caso, você está diante de uma holding. Né? A holding tem essa característica de domínio acionário do mercado. Tá ok? Então prestem sempre atenção. Cartel tem que ser a mesma empresa, dividir a área e, consequentemente, fazer o quê? É determinar preço. Tá ok? A holding não determina preço, gente. É domínio acionário. Tá ok? Então você fecha com isso. Dumping. Dumping é o pior, né? Dumping é o pior de tudo porque é a famosa canelada, né, na perna da rapaz. Ou seja, um dumping pode ser feito até próximo à sua casa. Você está em Madureira, por exemplo, passeando. Né? Aí você tem uma loja lá que vende relógio. Aí, pô, que loja bacana. Quanto é que é esse relógio, moço? R$200. Bem, relógio para produzir custa 50, né? Mais a questão de água, luz, telefone, bom, né? Os impostos, tal, sai por 100 e ele vende por 200, ganhou 100%. Tudo bem, você até aceita. Aí daqui a pouco vem um rapaz lindo e maravilhoso com a cópia daquele mesmo relógio e coloca em frente uma banca vendendo. Só que ele vende a 20. Mas você descobre uma coisa. O quê? Aquele relógio para ser produzido custa 50. Como é que o cara consegue botar preço de 20, gente? Isso é dumping. Né? Porque quando você sabe que o custo é 50 e o cara está cobrando 51, você concorda com ele. É uma boa ideia, né? 51 é uma boa ideia. Aí, nesse caso, o que o aluno faz? O aluno imediatamente, Libório, então quando eu vejo aquele camelô lindão ali em frente à loja vendendo a menos da metade do valor daquele preço, isso é dumping. Então, meu irmão, você, né? Agora, dumping também pode ser de outra forma, né, gente? Você está trabalhando numa empresa, ganha R$5.000. O cara chega e fala assim, ó, eu tenho uma empresa ali do lado, é igualzinha, eu vou te pagar 10, vem comigo. Isso é dumping. Ele está aliciando o funcionário. Ele chega aqui e rouba uma pecinha do computador aqui, né, da gravação, e leva. Aí o que ele está fazendo? Dumping. O dumping faz parte desse processo. Quer dizer, vale tudo, gente. Até pagar um jantar para a secretária para saber tudo que tem naquela empresa. Olha aí, os americanos adoram fazer isso, né? Então, de vez em quando, descobre-se que a Petrobras perdeu, né, no computador informações que agora estão com os americanos. Isso é dumping, né? Mas nunca que eles descobrem como eles fazem isso, como conseguem. É dumping. Então, dumping é o jogo sujo, né, do mercado na integração vertical das empresas. Vale tudo para você dominar aquela outra empresa. Entendeu? Agora, tem a incorporação. A incorporação é mais uma associação, né, entre as empresas. Então, quando uma está com mais dificuldade, se integram para tentar levantar, aí você chama de incorporação. Pode ser também uma incorporação de capitais, né, para você criar, por exemplo, um grande evento. Né? Aí junta-se Júlio Bogorici Imóveis, Francisco Xavier, vão construir numa incorporação financeira. Aí
também funciona assim, mas também está dentro de linhas de monopólio. Né? Então, por exemplo, a Sadia se incorpora a Perdigão, a Perdigão se incorpora a Sadia e formam, né, um grupo que concorre internacionalmente. Isso é uma incorporação, né, da empresa. Agora, truste. O truste é mais complicado, né? Porque o truste você tem, por exemplo, a galera que produz, aí pode ser empresas diferentes. A ideia é você se unir ao grupo, né, com o seu produto ou o produto que você queira vender no mercado. Então, por exemplo, você tem lá Fundação For, né, e a Fundação For tem lá, por exemplo, papel higiênico não sei o quê, produção da metalurgia de não sei o quê, produção de automóveis, aí junta tudo e forma um grupão. Né? Por outro lado, você tem a Fundação Rockefeller. Aí o cara junta também várias empresas integradas ali, e o que eles começam a fazer? Competir entre eles. Isso é um truste, né? Só que o truste pega pesado, né, gente? A ideia do truste é quebrar totalmente qualquer nível de concorrência. Por isso que alguns países restringem truste, cartel, holding. O dumping, então, é proibido totalmente. A né? própria instituição Rockefeller, que você citou, em 1900 o vovô era moço e o Guaraná tinha rolha, foi desmontada pelo Departamento Antitruste dos Estados Unidos em Standard Oil Inc., foi dividida em 16 empresas. Era um conglomerado do Rockefeller, foi dividido em 16 empresas, pelo menos. Pelo menos. Acho que eu lembro de cabeça, são as 16 empresas. Para não permitir. Você teve uma ideia aqui, o Pão de Açúcar e a Casa Bahia, eles iam se unir. O governo sentiu que tinha alguma coisa ali, né? Titio Samuel. Aí o que ele fez? O que eles fizeram? Vocês podem se unir, mas as contabilidades têm que ser apresentadas separadas. Porque tem as mutretas aí desses grupos, né? Na monopolização. Então o truste realmente é violência, né, gente? Claro que você vê lá, ponto frio bonzão, para você, né? Para você. Na verdade, o ponto frio bonzão não é. Porque, na verdade, faz parte de um truste, né? Que aí tem na verdade, eles trabalham, né, com outra estrutura. Então é SA, é uma firma SA. Quando você pede a notinha, né, aí vem lá a SA no final. Aí você fala, caramba, então isso é uma sociedade anônima. Então, normalmente, o truste se utiliza muito dessa terminologia. Por que a sociedade é anônima? Porque você pode juntar todo mundo, né? E não precisa aparecer com a tua nomeação, entendeu? Você vira um grupo. Acabou. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a melhor resposta é cartel, ok? Temos aqui a caderno 510, essa aí também é importante, né? Deixa eu ver aqui, caderno 510, muito bem. Também fala basicamente da mesma coisa aqui, né? Aí vem, as inovações tecnológicas permeiam a evolução da sociedade humana e, consequentemente, do espaço geográfico. Entre elas, destacam o sistema de produção industrial e de organização do trabalho, que coexistem na atualidade com o objetivo comum de aumentar a produtividade para ampliação dos lucros. Nesse contexto, as empresas vêm adequando o ritmo de produção às demandas do mercado, evitando desperdício, investindo em tecnologia de ponta e automação e terceirizando o processo produtivo para as firmas médias, que passam a orbitar em torno da corporação. Esse modelo de organização da produção do trabalho é denominado... Aí, nesse caso aí, gente, ele está falando aí do modelo produtivo. Então, vamos lá. Dumping não é modelo produtivo. Né? O dumping, na verdade, é o desenvolvimento da produção vertical da indústria. Né? Quer dizer, ela produz, sim, mas ela faz um dumping, ou seja, ela faz o jogo sujo de mercado para ganhar alguma coisa. Então, isso aí não está associado à produção pura e simples. Vem a especulação, que você chama, né? Então, é uma linha especulativa do processo. Taylorismo. O taylorismo realmente, né, faz parte, mas faz parte daquele início, né, do processo produtivo industrial, 1900, 1910, 1920, está ali junto com o Fordismo, o taylorismo. Então, nesse caso, também não entra aí, porque o tio está falando em quê? Em investimento em tecnologia de ponta lá, automação. Em 1901 você não tinha tecnologia de ponta, né? Então, zero para o Taylor também. Holding, aqui é o domínio acionário, que nós já falamos para vocês, também está na linha da especulação, para tentar crescer com a empresa, né? Agora, produção mesmo, você tem o toyotismo ou pós-fordismo. Aí sim, nesse caso, essa é a resposta correta, que se associa o quê? A terceirização, olha lá, terceirização, automação, tecnologia de ponta, tá certo? Gente, tudo começa no Japão, tá ok?
Tudo começa no Japão com a Toyota. Pós-Fordismo é um nome americano, né? O americano aproveitou, vamos chamar de pós-Fordismo que nós temos o Ford e temos que puxar a brasa para a nossa sardinha. Mas o nome correto seria Toyotismo, certo? Vamos lá, Mamute, vamos ver se tem pergunta pra gente aí, né? Da rapaziada. Agora nós temos perguntas. Antes de perguntas, nós temos que mandar um alô pra galera. Certo. Temos que mandar um alô pra Rebeca Menezes, nossa parceira de Facebook. Beijo, Rebeca, falando Libório é dono das melhores aulas dessa vida. E mandou um coraçãozinho, mestre. Obrigado. Aí, Rebeca gosta muito das suas aulas. E nós temos uma dúvida da Letícia Marques, muito pertinente ao assunto que nós estamos tendo. Ela falou, professor, uma boa noite. A aula está ótima, mas eu não consegui compreender muito bem a prática do dumping. Você se importa, professor, em explicar mais uma vez para a Letícia, dar uma modificada aí na ideia? Perfeito. A concorrência, por exemplo, o truste, o cartel, o holding, em determinados momentos, eles podem ser aceitos. Até, por exemplo, o país precisa, né, crescer, precisa avançar, fazer jogo de mercado mais forte, né, mais combativo. O dumping, ele é visto como jogo sujo de mercado, ou seja, quando você fala secretamente, ou seja, roubar informações de uma empresa. Isso é dumping. Mas isso não é certo, né? Quer dizer, isso é uma coisa fora da lei, é fora da lei totalmente, né? Quer dizer, você até permite que duas empresas possam determinar um preço, né? Isso aí até existe. Se ela não vai derrubar nenhum mercado, está tudo certo. Então, por exemplo, o governo brasileiro, no cartel, por exemplo, o que é que ele fez? Gasolina. Quando a gasolina em Minas Gerais passou a ser cobrada em preço único, a Petrobras gritou. Então, como ela gritou, isso vai afetar a estrutura. Então, para com cartel. Mas a gente sabe que tem cartel no Brasil. Só se você pensar um pouquinho, né? Ou você vê o supermercado, eles combinam preço. Todo mundo sabe disso. Por isso que você sempre tem média de preço em supermercado. Você não entende muito bem. Se eu comprar no Mundial, eu vou ter vantagem. Não vai ter nunca vantagem. É que eles já combinam tudo exatamente para você ter aquela média. Então você vai ter melhor ali no Guanabara uma coisa, melhor no Mundial outra. Isso é um cartel, né? Agora, quando você fala em dumping é o seguinte, o cara chega lá no, sei lá, o Guanabara vai lá no Mundial e, por exemplo, contrata os funcionários do Mundial. Isso é dumping. Por um preço maior, por exemplo, aliciamento de funcionário. É o jogo sujo, é a canelada. Então ele vai lá, chega no setor de informática, olha, eu vou te dar uma grana aí, tu me dá os vídeos para eu ver como é que esses caras organizam essa estrutura administrativa. Isso é dumping, né? Então o dumping é a famosa canelada, não é aceito por ninguém, né? O dumping é um horror, né? Algumas novelas da Globo já mostraram dumping. Né? Aquele cara que entra no escurinho lá, copia aqueles negócios da informática e vem na pontinha do pé saindo. Mas o que é isso? Não, porque a concorrente tem que ganhar a concorrência. Então ele quer descobrir o que é que o outro tem. Não é? Tem um menino que fez muito isso, né? Ele aqui é rico hoje, chamado Bill Gates. Então o Bill Gates, ele pegava as informações, né, dos seus colegas e manipulava, criava um novo modelito ali em cima daquilo e dizia, olha, eu estou lançando. Aí é um sucesso total, né? Por isso que ele não é amado na Europa, né? Quando ele chega na Europa, ele ganha sempre torta na cara, porque ele fazia dumping, né, gente? Por isso que ele é milionário, né? Quer dizer, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Mamute, você aí para dar aquela força aí no nosso direcionamento. Então, mestre, quero mandar só mais um alô. Deixa eu abrir aqui o nosso mapa para eu ver quem é que está assistindo a gente. Quero mandar um alô para a galera de Fortaleza, Brasília, Recife, Passo Fundo, São Paulo, Londrina e Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Então, vou dar aquela resumida rapidinho. Dumping, galera, dumping é aquele jogo sujo que você faz. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui pro nosso diretor. Diretor, é pra passar o intervalo agora ou dá tempo pro Milibório resolver mais uma? Que rola mais um pouquinho, vamos pro intervalo? Intervalinho agora e daqui a pouco eu te volto. Intervalinho, show de bola. Então, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo agora, aquele intervalo de 2 minutos, aquele famigerado que você já conhece, que você já está acostumado, que você ama, porque sem ele você fica sem gás para assistir mais um tempo da aula do Libório, essa aula magnífica. Galera, aqueles 2 minutinhos para você ir no banheiro, beber aquela água e volta que a gente está te esperando aqui, hein? Beijo nas crianças e até depois do intervalo. Vambora!
gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês a vestibular. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu aqui comigo no ProEnem, vai tirar onda. E aí, galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo ProEnem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então, olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção, ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão. Para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura. Então, já estamos de volta, diretor. Você já cortou pra mim? Diretor, você pode cortar pra mim? Pode cortar pra mim, porque agora nós temos o nosso segundo bloco com o Libório. Libório, agora que a gente acabou de dar um novo codinome pra ele. Libório, o nosso surfista prateado. E aí, Libório, diz pra gente o que vem aí pra esse segundo bloco da nossa aula ao vivo. Fala pra gente. Bem, agora nós vamos começar com a parte específica regional também, né, com vocês, mundial, e vamos começar falando da Europa, né, gente? Então nós temos aqui um desenho, né, especificamente, os países 1 e 2, aí ele coloca para vocês aqui, ó, o número 1, né, e o país número 2, né? Nessa colocação aqui, eles estão colocando o seguinte para vocês. Destaque os demais membros da União Europeia, né, por apresentarem as mais baixas taxas de mortalidade infantil, né? Aqui você pega a parte específica que vai ali, pegando aqueles países da antiga Iugoslávia, né?
que vão compor aquela estrutura ali. Né? No caso, as mais baixas taxas de mortalidade infantil. Gente, país europeu, de modo geral, né, tem taxas específicas mais altas, mais baixas de natalidade. No caso, a mortalidade deles também é baixa. Então, tem crescimento chamado, inclusive, negativo. No caso de Portugal, nós não temos altas taxas de mortalidade infantil. Né? Você pega aqui os países também ligados aqui, essa área 2, né, especificamente, aqui é a Península Ibérica, né? Você pega aqui Portugal, Espanha, essa área aqui, você tem a parte da antiga Iugoslávia, né? Então, Sérvia, Croácia, né? Também Macedônia, né? Apesar de tudo, essa área aqui que ele está cobrindo na número 2, não é uma área assim de altíssimas taxas de mortalidade infantil. A maior mortalidade infantil que você encontra normalmente são em países pobres, especialmente na África, né, gente? Você diria o seguinte, Libório, o que significa baixas taxas de mortalidade infantil? Então eu digo para você, de cada 1.000 crianças nascidas, 15 morrem, né? Aí o que acontece? 15 morrem. Nesses 15 morrem, o aluno já imagina. Bem, se 15 morrem, isso aí vai dar problema. Mas a OMS garante que isso aí é baixo. Quer dizer, se você chegar a 15 mortes em cada 1.000. Na África, você chega a 60 em cada 1.000, 100 em cada 1.000. Olha aí, não dá, né? Então, quer dizer, mortalidade infantil é medida assim, né? Então, nesse caso, sem chance para as duas áreas ali da Europa, né? Mais ao sul, né? Pegando a parte mais ao sul. Os maiores índices de consumo de energia per capita. Gente, energia exige o quê? Alto desenvolvimento industrial, né? Grande nível de urbanização. Aqui existe até, mas em pequeno número, e o desenvolvimento industrial é pequeno, né? Não são países altamente industrializados, nada disso. Né? Claro, se você falasse de uma Alemanha, de uma França, de uma Inglaterra, isso até poderia ser. Né? As mais elevadas taxas de população idosa. Olha lá, as mais elevadas taxas de população idosa. Tradicionalmente, isso vem mais para o norte, tá, gente? Para os países nórdicos, os idosos. É aquele negócio, eles chegam a viver até 80 anos, né? Então, quer dizer, ele tem uma longevidade, né, danada. O pessoal do sul, ao contrário, a longevidade é um pouquinho menor. Né? Então, normalmente, se você vai para o centro-norte da Europa, a tendência é a longevidade maior. As mais altas porcentagens de população ativa empregada no setor primário, aí sim, né? São países que estão ainda em desenvolvimento, crescendo, né? São os menos desenvolvidos, diríamos, da Europa, né? Então, nesse caso, você pega a estrutura do setor primário. A agricultura ainda é importante, né? No caso aí, a pecuária, né? O extrativismo, né? É basicamente isso. Os menores índices de analfabetos entre adultos, não, na Europa, inclusive lá o índice de analfabetos é muito pequeno, né, para você até colocar isso. Né? Então, no caso aí, as mais altas porcentagens da população ativa empregada no setor primário. A letra é D de dado. Então, gente, a outra questão aqui é a de 1º de maio, é considerada uma data importante para a UE. O bloco europeu amplia seu PIB e supera a economia norte-americana. A respeito dessa mudança, assinar a alternativa correta. Gente, aí é covardia, né? A União Europeia, né, chega a ter, o quê? 27 países, 28 países. E aí o que acontece? Estados Unidos é um país só, né? Com todo respeito, né? Agora, em PIB individual, os Estados Unidos é maior, né? Ou seja, se você olhar a União Europeia, né, como um todo, tudo bem. Agora, os Estados Unidos é o país que tem o maior PIB do mundo, né? Chega a 15 trilhões de dólares. Né? A Europa vai a 16 trilhões, mas você junta uma quantidade enorme de países ali. Né? Então, sem chance para essa medida aí. Eu acho isso fim, né? Mas enfim. A União Europeia fecha um acordo com a APEC. União Europeia, a APEC é a Associação do Pacífico de Economia e Cooperação. Então, são os países daquela área do Pacífico ali, que tanto faz ser da América quanto da Ásia ou da Oceania, né? Aí, e passa a trocar mercadorias com redução de quase total das tarifas alfandegárias. Não tem nada a ver, né, gente? A União Europeia faz isso com os países integrados, não tem essa questão da tarifa, né?
o euro torna-se moeda exclusiva de todos os países membros. Olha o besterol aqui, gente. A Suécia não usa o euro, por exemplo, tá? Apesar de pertencer. A Inglaterra também não, né, gente? A Dinamarca também não. Olha o besterol aqui. Todos os países membros, zero. Olha lá, a União Europeia e a OPEP assinaram um acordo que facilita a compra de petróleo a preços mais baixos? Não, gente. A OPEP dá o seu preço, né? Ela delimita. Então, um barril lá de 159 litros está $63. Então, você, pronto, tem que pagar os $63. O que pode acontecer é um acordo que você chama bilateral, né? Você pega a Arábia Saudita, por exemplo, e diz para ela, ó, faz o seguinte, eu vou comprar mais de você, você me dá um desconto. Aí pode ser, né? Mas a não ser, isso aí é besterol também. Mais 10 países entram para a UE, que passa a ter 25 países membros, aumentando assim sua extensão territorial e PIB. Realmente, 1º de maio, vocês tiveram 10 países entrando, inclusive os países socialistas, né, gente? Do leste europeu, não é isso? E, também entra aí a Letônia, a Estônia, a Lituânia, né? Quer dizer, que eram da antiga União Soviética, né? Chipre também, Malta, né? Quer dizer, foi uma entrada maravilhosa, ou seja, hoje você fala de União Europeia de boca cheia, ou seja, pega o leste europeu e o oeste europeu, Europa Ocidental e Oriental, né? Isso é uma verdadeira integração, né, gente? Agora, então, essa aqui ficou muito boa. A Rússia finalmente aceita na UE? Não. Dificilmente, agora com essa guerra na Ucrânia, o Putin vai conseguir alguma coisa desse gênero. Né? Até pelo contrário, a União Europeia não quer a Rússia ali. Eu acho que a Rússia não quer entrar na União Europeia também. Justamente. Então, nesse caso aí, gente, a melhor resposta, letra D. Mamute, temos aí mais internautas querendo saber mais alguma coisa? Então, galera, quero saber de você. Você está gostando da aula? Como é que você está se sentindo aí com relação às informações que o professor Libório está passando? Eu estou gostando bastante da aula, estou achando a aula bastante dinâmica, mas a minha opinião não conta muito. Eu estou aqui, pessoalmente, com o Mitos da Geografia, ouvindo ele falar para mim aqui, o grande surfista prateado, grande Papai Noel, grande faculdade, o Libório, mais que uma aula, uma faculdade. Minha opinião não tá valendo tanto, né, galera? Mas eu quero saber de você. E mais do que isso, eu quero criar aqui a corrente. Eu quero criar aqui a corrente. Não é uma corrente, não é qualquer corrente. É a corrente pro Enem. Mande pro Enem para um amigo. Você sabe que você tem um amigo vagabundo que não vai estudar pro vestibular. Você sabe que você tem um amigo que tá sentado lá no fundão da sala, que não tá prestando atenção nos professores, mas você é amigo desse cara. Você quer que esse cara passe. E como é que você vai fazer esse cara passar? Você vai pegar o link aqui em cima, vai colar no chat do Facebook e vai falar: seu vagabundo, assista essa aula, porque você vai passar. Quem tá aqui no Pro Enem vai passar. Eu não é, Libório? Vai passar todo mundo, não vai? Com certeza. Então é isso aí, Libório. Eu fiquei sabendo que você tem um desafio pra mandar pra galera, Libório. Perfeito. Fala aí qual é esse desafio. O nosso desafio hoje se refere ao modelo fordista, né, que nós falamos aqui no início. Né? Aí eu quero saber de vocês o seguinte: por que o Brasil ainda, apesar de ser um país emergente, ainda continua com forte influência do modelo fordista? Então, apesar de nós estarmos crescendo a beça aí, junto com a BRICS, já temos até Banco Especial Mundial, e agora o que acontece? O Brasil ainda continua forte no modelo fordista. Então, eu gostaria que você dissesse por que isso acontece, na sua opinião. Você que tá ligado de casa, que acabou de pegar o desafio do Mestre Libório, você que sabe a resposta para essa questão, chega lá no ProEnem, na página oficial do ProEnem, facebook.com/ProEnem, curte a página e manda pra gente por inbox a resposta do desafio do Libório. Você vai, se você acertar, obviamente, se você acertar a resposta do desafio, você vai receber um desconto inacreditável para assinar o nosso intensivão. Vai ficar de bobeira? Não vai ficar de bobeira. Além de pensar na respostinha, você vai pegar e vai aderir a Corrente Pro Enem, hashtag Corrente Pro Enem, vai pegar o link e mandar pro seu amigo vagabundo, estuda no Pro Enem, que você vai passar também. Vambora, Libório, vamos continuar com essa aula. Perfeito. E para os alunos, né, nossos internautas aí, que estão acompanhando, em especial aqueles que estão ligados ao nosso Pro Enem, nós temos também essa aula com os comentários, tudo direitinho, gravada aqui embaixo, como o nosso diretor sempre pede, né, para a gente mostrar aqui, para baixar esse material, né, para vocês acompanharem, para vocês verem como se desenvolve esse processo aí. Vai ajudar bastante, gente, podem ter certeza, né? Então, aqui nós temos já vimos essa questão, né? Agora, a questão sobre a atual conjuntura da União Europeia. Conjuntura é diferente de estrutura, né? A conjuntura, ela é momentânea. A estrutura é definitiva.
Então, se você estiver falando de uma coisa que está acontecendo hoje, né? Então Marina Silva vai assumir a presidência do PSB, ou vai liderar a chapa. Isso é conjuntura. Se amanhã ela for eleita, se tornar presidente do Brasil, por exemplo, né, aí vai virar a participante de uma estrutura. Então a conjuntura monta a estrutura, tá certo? Essa é a diferença entre conjuntura e estrutura. A estrutura é permanente, a conjuntura é momentânea, tá certo? Então ele está falando de hoje, né? Sobre a atual conjuntura. Aqui fica uma redundância, né? Atual conjuntura. Conjuntura é o momento, né? É o atual. Da União Europeia, o economista Eric Reinert afirma: já neste verão há uma pressão enorme, principalmente da Alemanha, para baixar os salários. Há uma pressão das empresas para que as pessoas passem a trabalhar 40 horas ganhando o mesmo que ganham pelas 35 horas. Se não aceitarem, dizem as empresas, vamos buscar trabalhadores na Hungria, na Polônia. Detalhe, gente, a Hungria e a Polônia já pertencem à União Europeia. Peraí, então a mão de obra da Hungria e da Polônia são mais baratas que a mão de obra da Alemanha, da França? Perfeito. Isso é uma característica. Pelo menor avanço, né, os países do leste europeu, aí você fala Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria, República Tcheca, eles têm um desenvolvimento inferiorizado, né? E uma mão de obra que é bem mais barata. Então, claro que isso interessa também à União Europeia, né, gente? Quer dizer, principalmente aos investidores da faixa ocidental. Então, esse negócio de, né, você pode ir para qualquer país e tal, isso gera um probleminha aí na questão salarial, né? Que ainda é briga dentro da UE, né? Que ainda é briga. No contexto dessa realidade, podemos depreender do texto que a globalização vem para minimizar a realidade exposta na afirmação do economista. Então, a globalização vai resolver isso? Não. A globalização exige o quê, gente? Uma qualificação. Não é isso? E você, quando fala em qualificação, né, o que é que você está falando? Não é mão de obra barata, pô. Se o cara é qualificado, pô, tu vai pagar o quê? Merreca pro cara? Não, tem que ser uma nota melhor. Então, nesse caso aí, sem chance para a letra A, não é isso? Então, nós vamos ver aqui, essa é a questão número 5 do caderno, né? Para o pessoal acompanhar aí. Na B, diz o seguinte: com a expansão da UE para o leste, olha aí, então a Europa Oriental, né, gente? Os trabalhadores da parte ocidental sofrerão uma maior pressão salarial para baixo. Por quê? Porque o cara no leste tem um salário menor, o outro tem um salário maior. Se você unifica, a tendência das empresas é tentar jogar o salário para baixo, né? Para maximizar lucros. Olha lá. Então, nesse caso, a pressão salarial para baixo devido à inferioridade social da Europa Oriental. Gente, esse até foi o gabarito. Mas eu, particularmente, tenho que fazer uma ressalva. Atenção. Não se deve colocar isso. A maioria das universidades aí, elas não aceitam muito bem essa questão, não. Olha só, inferioridade social, né? Você poderia colocar o seguinte, um menor nível técnico. Ficaria mais tranquilo. Aí é discriminação mesmo, né, gente? Inferioridade social, que droga é essa? Quer dizer, eu e você é inferior, eu sou superior. Não tem Hitler nem nada por aqui, né, gente? Que negócio é esse? Então, esse negócio de inferioridade, detalhe, gente, aqui no Rio, eu já trabalhei com várias universidades aí, aqui no Rio, e o que acontece? Toda vez que você fala isso, imediatamente um professor chega perto de você e fala, olha, isso não deve ser colocado. Então, normalmente, essa questão foi infeliz aqui, tá, gente? Apesar de a gente estar considerando correta, né, correta pela abrangência da questão. Realmente, o salário é mais baixo e tal, mas determinar inferioridade social, infelizmente, não é uma boa, né? Então, na minha opinião, mal colocada, mas é a resposta deles, né? Os novos sócios da porção ocidental da Europa, que adentraram o bloco em 2004, estão isentos da pressão? Não. Quer dizer, os caras que entraram têm pressão também, que eles precisam do salário, mesmo que seja pouco, né? Então, aí tem a questão, por já estarem com seus direitos historicamente assegurados, ninguém está assegurado de nada, né, gente? Tem que produzir, ainda mais nesse mercado competitivo, né? Olha lá, a pressão é válida para os novos membros do leste europeu. Não, a pressão é válida para o pessoal ocidental, que tem um salário maior, né? Zero aqui. Hungria, Polônia e Bulgária estão entre os 10 novos membros. Tá? Não, a Bulgária entrou depois, gente, aí está o erro, né? 2007 é que a Bulgária vai entrar, não 2004. Não é isso?
Mas ele está falando da atual conjuntura. Tá, vamos aceitar aqui. Mas, lembrando a vocês, Hungria e Polônia entram em 2004, são aqueles 10 que entraram, que a outra questão falou. A Bulgária só vem depois. A Romênia e a Bulgária entram por último, já 2006 para 2007. Estão entre os 10 novos membros. Não estão entre os 10 novos. A Bulgária não está entre os 10 novos. A Bulgária veio depois. Então, 0 para a questão, né? Então, a melhor resposta mesmo ficou com a letra B de bola. Tá ok? Mamute, temos alguém aí na linha? Mestre, nós temos pessoas na linha. Nós temos o Vitor Janachevets. Eu espero que seja assim que se pronuncia o seu nome. Eu falo isso toda a transmissão, mas eu realmente espero que seja assim que se pronuncia o seu nome, porque eu odeio falar o nome das pessoas errado. Que pergunta: por que a Rússia não é aceita na União Europeia? E aí, mestre? Bem, formando a BRICS, a dificuldade agora se torna maior. E criando um banco concorrente do Banco Mundial, se torna maior a dificuldade. Mas a Rússia tem já o seu bloco econômico, que é a CEI, Comunidade de Estados Independentes, criada a partir de dezembro de 91, pelo tio Boris Yeltsin, né? Então, consequentemente, a Rússia já tem os membros componentes do seu grupo. Então, ela não vai querer participar da União Europeia tão cedo, a não ser que haja uma convulsão ali, né, interna, como no caso da Ucrânia. A Ucrânia quis passar para o lado da UE, a Rússia invadiu. Peraí, Libório, então se Belarus ou Bielorrússia, né, antigamente se chamava Bielorrússia, resolver ir para a UE, também poderá ser invadida, porque faz parte da CEI, né, de repente a Rússia considera isso, né, uma agressão, né? Então, tem que ter um certo cuidado aí. De repente, o Putin não vai aceitar saídas como essa da Ucrânia, né? Então, aí os problemas podem se agravar, tá ok? Então, agora, a outra questão aqui considere as afirmativas da distribuição da população dos Estados Unidos em seu território. A população se distribui de forma muito irregular, sendo registrados maiores adensamentos nas pradarias centrais, no meio dos Estados Unidos, aí você cria boi, aquele negócio todo. Então, ninguém está afim de concentrar a população. Está errado. A taxa de urbanização é muito elevada, ultrapassando 80%, até 90%, né? Os Estados Unidos vai além de 90%. O Nordeste, no litoral atlântico e o sul dos Grandes Lagos, constituem zonas de alta densidade. Perfeito. O Nordeste, sul dos Grandes Lagos, aquela área nordeste americana ali tem as megalópolis, né? Chicago, Pittsburgh, né? Boston, Washington. Boswash? Boswash. Aí entra Filadélfia, Baltimore, né? Chicago ali, tem Detroit também, quer dizer, então essa 3, ok. A industrialização, sobretudo petroquímica, tem provocado rápido crescimento da população do sul, que foi durante séculos uma zona quase exclusivamente agrária. Gente, não é só a petroquímica não, tá? Agora tem também até além da petroquímica, tem o desenvolvimento também das altas tecnologias, estão indo para o sul também, se direcionando para aquelas áreas, né? Pesquisas genéticas, aeroespacial, né? O negócio está indo bem ali para o sul. Então você gostaria da 2, da 3 e da 4, e a 5 diz que o litoral sul do Pacífico, a Califórnia, perdeu nas últimas décadas a força do crescimento. Nada disso. Los Angeles, depois de Nova York, é a cidade que tem o maior volume de população dos Estados Unidos. 0, né, gente? 0. Não fale isso perto do governador Schwarzenegger, porque ele vai ficar bem chateado com você. Com certeza. Então, você tira 1 e a 5 e vai gostar da 2, 3 e 4, né? Então, onde é que nós temos aqui? 2, 3 e 4. Essa aqui, ó, letra D. 2, 3 e 4, ok, gente? Então, você marca aí, né? Sobre a atual organização, aí agora vem também sobre a atual organização industrial dos Estados Unidos. É correto afirmar. Então, sobre a indústria americana, vamos lá. O Nordeste apresentou sucessivo declínio industrial, né? É o que ele está colocando aí, e está em franca decadência econômica. Que isso? O cara bebeu, compadre. Olha só. Por que isso aconteceu? É um alucinado. Foi pro espaço, cara. Nordeste dos Estados Unidos é abaixo. Já era, senta no chão e faleceu, né? Libório, por exemplo, Detroit já está apresentando um declínio. Sim, uma cidade, pode acontecer, outra cidade. Mas, pô, o Nordeste como um todo, não, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, a letra B, aqui, a região das planícies centrais substitui as tradicionais atividades agrícolas pela indústria.
Não, gente, ali é a área também do Wheat Belt, produção do trigo, né? Tem milho ali na faixa mais central também, se aproximando. Quer dizer, sem chance, é o Corn Belt, né? Então, quer dizer, nesse caso aqui, gente, sem chance para letra B, né? Substitui as tradicionais. Não, tá errado. As regiões sul e oeste formam Sun Belt. Ih, Libório, o que é isso? A questão aí vem do Vale do Silício, da Califórnia, nos anos 70. E a partir dali se expande, né, pelo sul, ó lá, até atingir a Flórida. Olha que bacana. Então, Libório, isso aí é o Sun Belt, o Cinturão do Sol, que significa o quê? Desenvolvimento da alta tecnologia americana. Por isso o Vale do Silício, tá certo? Agora, que se destaca pela presença de indústrias de alta tecnologia. Certíssima a letra C, e você marca, né? Região de fronteira com o Canadá transformou-se em área industrial degradada, chamada Rust Belt? Não, gente. O Rust Belt é um pouquinho mais embaixo, né? Não é na área do Canadá especificamente, não atinge ali. Então você vai ter algumas indústrias mais tradicionais, que eles chamam da área de ferrugem americana, né? O Detroit, por exemplo, é um exemplo, né? Mas na região de fronteira do Canadá transformou-se em área industrial degradada? Não. As rochosas apresentam forte crescimento industrial. Tá, gente, tu vai lá para 5 mil metros, 4 mil metros? Fazer o que lá? Vai cair, né? Sem chance. Forte crescimento industrial graças à descoberta de inúmeras reservas minerais, nada disso. É Cenozoico terciário, gente. Para ter grandes recursos minerais tem que ser pré-cambriano, aprende? Então, se a rochosa tem grandes altitudes, ela é recente. E para ter riqueza tem que ser antigo, pô. Aí o Planalto das Guianas, aí o nosso, tem ferro à beça, olha aí o sucesso, né? Então, sem chance para a letra E. Então, você marca mesmo a resposta correta, a letra C de casa. Não é isso? Bem, vamos ver aqui se temos mais algum internauta interessado em fazer pergunta. Né? Opa, mestre, nós temos duas considerações, uma eu vou guardar para o finalzinho, porque a gente já passou do assunto, então perdeu um pouquinho do timing. E a outra é do Josen Cunha, mais uma vez participando com a gente. Muito obrigado, mestre. Se eu estiver falando seu nome errado também, desculpa. Pedindo, se possível, peço ao mestre para fazer um pequeno resumo sobre o Sun Belt e o Manufacturing Belt nos Estados Unidos. Será, mestre, que você pode dar uma palavrinha rápida sobre o Sun Belt e o Manufacturing Belt? Eu vou fazer isso com a última questão, que aí você tem um mapa. Bom, beleza, então, vamos embora. Na última questão, para a gente fechar, no mapa, observem só, quando você começa em 1865, você começa aqui no Nordeste dos Estados Unidos. E o tio Lincoln está aqui, ó. Aí os negros americanos saem, né, depois da Guerra de Secessão. Aí o que eles vão fazer? Vão para o Nordeste, servir de mão de obra na área industrial. Ali, quando começa a indústria tradicional, têxtil, mais tarde mecânica, metalúrgica, siderúrgica, etc., aí você está no Manufacturing Belt. O Manufacturing Belt faz parte dessa estrutura aqui, mais a Nordeste. Depois eles se deslocam para o Oeste, depois de 45, aí vem a indústria naval, aeronáutica aqui no Oeste, a indústria armamentista, bombas, né? Isso a partir do estado de Washington, atenção, no Oeste, não é Washington DC, o Distrito de Colômbia. E aí você desce aqui para o Vale do Silício, tá vendo? Para crescer. Aí você puxa do Sun Belt, aqui você já vem com a altíssima tecnologia, olha lá, e leva até a Flórida. Tá vendo? Então, o Sun Belt é essa área de grande desenvolvimento tecnológico agora, né, gente? Depois dos anos 70. Então, a aceleração do crescimento tecnológico americano. O homem vai à lua, a alegria, né? Eles desenvolvem crescimento acelerado, a alegria geral, competindo com o Japão, lógico, né? Então, nesse caso aqui, os alunos têm o Sun Belt embaixo, né, do oeste para o sul, e no nordeste o Manufacturing Belt a partir de 1865, quando começa o take-off do desenvolvimento industrial americano. Ok? E nessa última, assinale a alternativa que indica respectivamente o nome do rio assinalado, número 3, número 1, e as atividades econômicas predominantes nos espaços assinalados com 2 e 3. Então o rio 1 é o Colorado, né? Olha lá. O espaço 2 e 3, né? Aqui, 2 é frutas cítricas, são cítricos. Tem uva ali, tem laranja, sucesso total pelo lado da Califórnia ali. E o número 3, a Flórida, também, com cítricos, cana-de-açúcar, né? Cítricos e arroz, eles plantam também, inclusive um arroz horrível, né, gente? Chamado Uncle Ben's. É o fim, tu come e morre, né?
Mas, enfim... O Homem-Aranha adora esse arroz. Quem entendeu essa piada, por favor, não me mate. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A melhor resposta estaria Rio Grande? Não é o Rio Grande. O Rio Grande fica na fronteira com o México. Mississippi pegaria aqui, ó, norte para o sul, ó. Não é. Colômbia viria mais pegando para o oeste, ó lá, em direção ao oeste. Mas não é, aqui é o Colorado, né? Aqui, ó, Tennessee pega mais o sul. E o Colorado, que é o rio certíssimo, tem agricultura irrigada de frutas e legumes, olha lá, culturas tropicais de cana, cítrico e arroz. Então no 2 você sublinha aqui, ó, agricultura irrigada de frutas e legumes, e no 3, culturas tropicais de cana, cítricos e arroz. Bem, Mamute, para encerrar, aí você pode dar as suas colocações, se alguém tem alguma pergunta, enfim. Mestre, nós estamos livres de perguntas. Gostaria de agradecer a participação de todos. Inclusive, só para fechar, eu queria um comentário rápido aqui. O André Luiz Lucas pediu para o senhor falar sobre o PIGS, com 2 Is. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Isso de cabeça, que estou eu tentando lembrar para ver se é isso mesmo. Que são os países que estão dando aquela flutuada na economia na Europa. Ele pediu isso algumas questões atrás, mas como a pergunta só bateu aqui, quando você começou a falar dos Estados Unidos, mestre, eu dei uma adiada e deixei para o senhor comentar no final agora sobre esse grupo de países. Sintetizando, esses países sempre foram considerados países pobres da Europa, com exceção da Itália, mas o sul da Itália é muito pobre também. Então você tem a pobreza do sul da Itália, a pobreza de Portugal, da Espanha, da Irlanda, que sempre foram países que receberam injeções fortes de capital. Né? Quer dizer, então, consequentemente, como agora houve um aperto do cinto, não tem mais esse dinheiro de ajuda, né, a esses países. Então, eles estão sentindo mais essa estrutura da crise, né? Pegou bem mais forte. E a Grécia teve aí até um trambique, né? Quer dizer, da questão da contábil, né? Que a Olimpíada deu X abaixo, eles disseram que deu o dobro, e não deu nada disso. Quando foram olhar o cofre, né? O cofre estava furado, né, gente? E aí vamos cobrir a Grécia, sim, você cobre a Grécia e os outros, né? Olha a dificuldade, por isso que esses países estão passando essa dificuldade, tá ok? Tá ótimo, mestre, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que participaram da nossa transmissão mais uma vez, agradecer a você que está aí com a gente e fortalecer mais uma vez. Galera, corrente pro Enem, pega o link, manda para aquele seu amigo que você sabe que precisa estudar um pouco mais para passar no vestibular, fala para ele, estuda vagabundo, vem pro Enem que você vai passar também. Tamo junto, galera. Espero vocês amanhã tem mais uma aulinha ao vivo, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, 7h30 da noite até as 8h30. Espero vocês aqui com a gente. Libório, manda um abraço pra galera aí. Um abraço a todos, obrigado pela participação e continuem com a gente. Obrigado, Tom, obrigado, Rodrigo, obrigado, Mamute. Então, valeu, galera. Espero vocês amanhã, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Sou Álvaro Mamute, um beijo nas crianças. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato, meu nome é Rômulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo!